tudo bom? Aqui Maria Martins, da Escola de Constelação Familiar BSB, e eu ajudo as pessoas a se reconciliarem para terem melhores relacionamentos aí na sua vida. E hoje o tema que eu vim abordar com vocês é relacionamento com os filhos. Se você gosta desse tema, fica até o final que essa aula vai ser incrível. E se você quer continuar recebendo os próximos conteúdos, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as notificações e ficar ligado no que vem por aí. E também nós temos o Facebook e o Instagram, onde você pode nos encontrar, ok? Então vamos lá para o relacionamento com os filhos. Dentro dos relacionamentos, dos círculos de relacionamentos que o Bert Helling percebeu que a nossa vida vai se desenvolvendo, nós temos o círculo de relacionamento com os filhos. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. E antes de dar prosseguimento a essa aula, eu quero dizer para vocês o seguinte, que ninguém é melhor do que você pai, do que você mãe, para conduzir os seus próprios filhos. O que eu vou fazer aqui não é ensinar você como é que você tem que fazer, longe disso. Eu dou conta aqui das minhas e é com peleja. O que eu vou falar aqui para vocês são princípios sistêmicos que, se a gente observar e seguir essa tarefa árdua aí de educar filhos, pode ficar muito mais fácil. E por que eu digo isso para vocês? Porque eu tenho exercitado esse negócio aí há 12 anos e tenho visto que realmente funciona. O que eu trago para vocês aqui não é nada só de teoria. Eu pego o conhecimento das constelações familiares, o que o Bert Helling nos trouxe, sobre essas leis que governam as relações humanas, e o que eu faço? Eu primeiro vou testar aqui no meu laboratório chamado Casa Família, e aí depois eu trago para vocês para contar das minhas próprias experiências. Então, eu vou trazer aqui para vocês algo que eu já vivenciei, algo que funcionou comigo. E se funcionou comigo, com a minha família, vai funcionar também aí, porque as famílias são muito parecidas. As pessoas, em essência, elas são muito iguais, entende? Então, vamos lá. Dentro desse círculo de relacionamento com os filhos, qual que é o verbo de ação? É conduzir. Significa que os nossos filhos, nós como pais, nós temos a obrigação de conduzi-los da melhor forma que a gente conseguir. E qual que é a lei que vigora aqui dentro desse círculo? Ordem, dentre aquelas 3 ordens: pertencimento, equilíbrio, ordem barra hierarquia. Então aqui é ordem, e significa dizer que os pais chegaram antes nesse sistema familiar. E aí eu ilustro aqui com esses bonequinhos. Eu gosto de usar os bonequinhos, gente, porque eles ajudam muito a gente nessa compreensão do lugar de cada um dentro do sistema familiar. Porque só começa a ficar bagunçada as relações se as pessoas começam a ficar fora de lugar. Por exemplo, se os pais querem ser pequeno diante dos filhos, ou se os filhos querem ser grande diante dos pais. Então, no sistema familiar, a ordem é essa: os pais vêm antes e são grandes no sistema familiar. Os filhos vêm depois e são pequenos. E aí, ao longo aqui dessa aula, eu vou falar quais são os movimentos dos filhos e quais são as ações dos pais para conduzir essas crianças aí da melhor forma, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro do sistema, aqui com relação aos nossos filhos, é conduzir os nossos filhos. E como é que a gente vai fazer isso? Com as ferramentas que a gente tem. É claro, e normalmente de onde é que a gente traz o modelo de criação de filhos? Lá do nosso próprio sistema familiar. Lá do meu pai e da minha mãe, do meu pai e da minha mãe. E o meu parceiro também vai trazer lá do pai dele e da mãe dele, Deixa eu pegar um branquinho aqui, porque tem um menino branco. E se não tiver ninguém branco, como é que a gente explica esse menino branco? Então aqui, ó.
Então, o modelo de criação, provavelmente eu vou trazer também lá do meu sistema familiar, da forma que eu fui criada. Então, é uma coisa que vai se repetindo, a menos que a gente olhe para trás e diga, poxa, aqui não foi, né, assim, não teve bom efeito, então eu vou fazer muito melhor do que meus pais. Aí já começa a ter problema e daí eu vou falar disso mais adiante. Mas basicamente é isso, a gente aprende lá com os nossos pais e aí quando a gente tem os nossos próprios filhos, nós vamos meio que repetir o que a gente aprendeu lá. Ou querer fazer melhor, que eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas basicamente, o que a gente tem que fazer aqui na relação das crianças? É estabelecer limites claros. E desde quando? Desde a mais tenra infância. O menino começou a compreender, você precisa ir estabelecendo desde cedo o que eles devem fazer ali dentro da casa para que as relações funcionem bem. Então, eu vou dar um exemplo aqui de casa. Desde muito cedo, aqui em casa, nunca a gente comeu em frente à televisão. Então, eu e o Jax já tínhamos esse hábito de comer à mesa, eu principalmente. Então, a gente colocou isso para as meninas desde muito cedo. Então, desde pequenininha, quando elas começaram a sentar, elas já sentavam ali na mesa, quando não era naquela cadeirinha mesmo de criança, para que todos comessem à mesa. Então, se elas fazem isso quando eu estou fora de casa, hoje em dia, tudo bem, elas desobedecem uma regra da casa, mas elas sabem, elas estão conscientes que estão desobedecendo uma regra. E sabem que se tem uma violação de uma regra estabelecida, existem consequências. Então, a criança ela precisa saber desde cedo o que ela pode e o que ela não pode. Outra coisa que é uma regra aqui em casa, aqui a gente não tem televisão em quarto, a gente não tem computador em quarto. Por quê? Porque eu acredito que as crianças, né, elas precisam ocupar esse espaço da casa, circular na casa e que tem um lugar para assistir TV, que tem um lugar para estudar, que tem um lugar para mexer no computador. Então imagine, se eu pego e coloco televisão, computador dentro do quarto das meninas, qual que é a motivação que elas vão ter de sair de dentro do quarto? De interagir com o resto da família? E eu, como é que eu vou saber como é que elas estão, se eu não tenho nem a oportunidade de cruzar com essas meninas no meio da casa? E eu vejo pais que reclamam, né? Nossa, mas meu filho, minha filha não sai de dentro do quarto, fica o tempo inteiro dentro do quarto. Mas o que aconteceu? Desde cedo não foi estabelecido um limite e ainda foi favorecido que essas crianças ficassem dentro do quarto. E ainda existem pais que levam a comida para a criança dentro do quarto e reclamam que os meninos não saem de dentro do quarto. Então aqui em casa existem limites muito claros e isso é muito importante para que a criança se desenvolva e tenha segurança acerca do que ela pode e do que ela não pode fazer. Porque essa ideia de deixar as crianças crescerem sem limites, isso é uma loucura. Isso faz com que as crianças fiquem perdidas, porque elas vão fazendo, aí elas testam determinada experiência, então não existe um limite, então elas vão alargando, e aí elas vão fazendo, e se aí não existe um limite, a criança ela vai crescendo e se torna um adulto sem limites. Então o melhor lugar para se colocar limites e ensinar limites, no meu ponto de vista, é dentro de casa. E como? Limites claros e simples, que a criança desde pequenininha vai entendendo e isso vai ganhando outros aspectos à medida que a criança vai crescendo. Então eu vou contar uma outra situação aqui com essa questão de limites. Hoje a gente já tem uma menina com 21 anos que namora e ela começou a namorar e trazer namorada em casa, eu acho que por volta dos 16 anos. Então o que eu estabeleci para ela logo desde cedo? Namorado só fica aqui em casa até às 11 horas. E se você sair também para casa dele, 23 horas você tem que estar em casa. E mas no início foi aquela coisa, mas mãe, por quê? Eu falei, no meu tempo era até às 22. Eu tô te dando 1 hora a mais. É assim que vai ser.
Outra coisa, namorado não entra no seu quarto. Tá claro? Tá claro, mãe. Então são regras que você vai criando para organizar os relacionamentos familiares, porque senão vira uma bagunça. Mas se você não diz, a criança ou o adolescente, eles vão testando os limites. E se você não impõe limites, eles ficam perdidos. Entende? Então basicamente é isso. Para que a gente conduza os filhos bem, a gente precisa estabelecer limites. Segundo ponto que eu acho super importante e que vai fazer toda a diferença. Limites são para serem obedecidos, cumpridos. E se eles não forem, o que acontece? A criança, o adolescente ou o jovem, aqui em casa não interessa. Se mora conosco, tem que obedecer às regras da casa, certo? E aí você pode dizer assim, Maria, mas você é muito dura. Eu já fui acusada de ser muito dura, sabe? E eu não tô me importando com isso, sabe? Eu olho para o que funciona e para o que dá certo. E detalhe, quem me acusou de ser muito dura não foram elas. Elas acham que tá tudo certo. É a mãe que elas têm. E elas foram criadas dessa forma. E elas são hoje uma jovem e uma adolescente que podem se relacionar bem com todo mundo. São bem comportadas na casa que elas forem. Elas não vão ser meninas folgadas. Elas vão manter aquilo que eu ensinei aqui em casa. Elas vão comer no sofá, em frente à televisão, entende? Então esses limites que a gente vai ensinando desde cedo, as crianças levam para a vida. E isso vai ser importante para o século sem fim, amém. Mas você não precisa concordar comigo, eu só estou te falando o que funciona aqui em casa, entende? Na sua casa você faz da maneira que você achar melhor e aí você observa os resultados. Está funcionando? Beleza. O importante é que as crianças estejam sendo conduzidas de uma forma que elas se tornem adultos e estejam saudáveis e se relacionando bem lá na vida delas. Tá bom? Então assim, estabeleci limites. Se esses limites não forem cumpridos, as crianças precisam saber que existem consequências. Então elas precisam arcar com as consequências da violação das regras. Então eu vou contar uma outra situação aqui para vocês. Essa daqui é de arrepiar o cabelo, tá, gente? Nós temos a nossa menina mais nova, a Isadora. Então, morava aqui do lado a priminha dela, que era mais velha, é mais velha do que ela, 2 anos. E daí, todo dia quando eu chegava do trabalho, a Isadora tinha por volta de uns 3 aninhos. Todo dia que eu chegava, a reclamação. A Isadora bateu na prima. Aí eu conversava com a Isadora. A Isadora não entendia nada. E eu falava, olha Isadora, você não pode bater na sua prima, né? Você precisa ter uma relação de amizade. Você machuca, isso dói, ela sofre. Explicava para a Isadora e nada resolvia. Todo dia era a mesma reclamação, a mesma queixa. Aí um dia eu tava assim, virada, tava de saco cheio daquela menina não entender. Aí me veio algo, né? Eu falei, bom, vou ter que fazer alguma coisa. Então eu coloquei a Isadora no meu colo e peguei o bracinho dela. Aí dei uma dedadinha assim, ó, 2 dedadinhas, pá! Aí ela falou assim, ai mamãe, doeu. Eu falei, doeu? Bati uma segunda vez. Ela, mamãe, tá doendo. Aí eu bati uma terceira vez. Três pancadinhas assim, não foi pra machucar não. Foi só pra ensinar algo importante pra ela. Que tudo tem consequências. Então eu falei pra ela assim, olha só, filha, você tá batendo na sua prima. Isso é uma coisa que não se faz. E a mamãe já explicou isso pra você várias vezes. E você tá sentindo doendo, tá? Pois é assim que a sua prima sente quando você bate nela. E se você bater mais forte, ela vai sentir mais dor ainda. Resultado, nunca mais ela bateu na prima. Então, eu conto isso para vocês porque a criança, desde pequenininha, ela precisa saber que as ações delas existem consequências.
Tudo que a gente faz tem consequências. Mas o que eu vejo normalmente é a criança pequenininha, faz um monte de coisa, aí todo mundo acha muito lindinho, muito engraçadinho. Aí a criança viu que aquilo foi engraçado, então ela precisa validar aquilo, né? Ela viu que as pessoas acharam engraçado, então ela viu que chamou atenção. Todos nós queremos atenção, criança também. Então ela vai repetir aquele comportamento. E se aquele comportamento não ela vê, né, independente do que ela faça, que não tem consequências, um comportamento que às vezes é prejudicial a uma outra pessoa ou a ela mesma, não tem consequência, ela vai continuar fazendo. E aí ela se torna um adulto que é incapaz de arcar com as consequências dos seus atos. Então aqui em casa, como que eu faço? Pisou no tomate, consequência. Ai mãe, mas foi só isso. Eu não quero saber, eu não deixo passar, sabe, pessoal? Eu não deixo passar um detalhe. Se fez alguma coisa que foi fora do combinado, alguma coisa que prejudica elas mesmas. Uma outra coisa aqui, né? Só voltando a essa questão de estabelecer limites. Aqui foi estabelecido que elas precisavam dormir 9 horas na época que elas estudavam, né? Para acordar 6 da manhã para ir para a escola. A Isadora teve um tempo que acorda 5 quando as escolas estão funcionando, né? Que agora a gente está em período de pandemia, está estudando online. Mas acorda 5 da manhã. Então eu estabeleci, você vai dormir, você vai se retirar para o seu quarto, para a cama, às 9 horas, sem celular. Então na época foi uma coisa. O que eu mostrei para ela? Eu falei, filha, seu corpo precisa de tantas horas para se recuperar. Você precisa dormir para você acordar descansada, para você ter capacidade de aprender bem. Então, é uma imposição aonde eu mostro para elas que eu estou fazendo, não é porque eu quero, ou simplesmente porque eu sou uma ditadora aqui em casa. Não, é porque isso é para o bem delas. Eu estou sempre olhando para o bem delas, eu estou sempre olhando para o futuro delas. Eu não estou querendo que elas façam as coisas para me agradar, isso não me interessa, eu não preciso que elas façam as coisas para me agradar. As regras que tem aqui em casa no sentido de prepará-las para a vida, para que elas sigam bem na vida. Eu falo para elas o seguinte, eu não estou aqui para poupar vocês, eu não estou aqui para facilitar a vida de vocês, eu estou aqui para preparar vocês, para que vocês estejam aptas para se relacionar bem em todas as áreas da vida de vocês. Entende? Então eu preciso ter esse entendimento para que eu possa conduzi-las bem. Entende? Mas tem um outro ponto. Apesar de ter regras e tudo, e que precisa ser cumprida, e que se as regras não forem cumpridas, vai ter consequências que elas vão ter que arcar, a gente precisa também, enquanto pais, abrir espaço para que os filhos se desenvolvam. Porque o que eu observo muitas vezes é que pais muito fortes, muito competentes, muitas vezes criam filhos fracos. E por que eu digo isso? Porque às vezes o pai e a mãe, eles são tão competentes naquilo que eles fizeram, às vezes trilharam um caminho difícil, né, na vida, e conseguiram atingir um patamar de sucesso profissional, de ganhar muito dinheiro, um nível educacional elevado, e foram pessoas que trabalharam muito, são pessoas que trabalham muito. Só que às vezes eles não confiam que os filhos vão dar conta. E acabam que eles poupam muitos filhos, ou querem fazer muito pelos filhos, e esses filhos fazem o quê? Não se desenvolvem. Ficam meio que vivendo à sombra, sabe, dos pais. E aí o que acontece? É só você olhar na natureza o que fica na sombra. Quem fica na sombra não se desenvolve. Então, pais muito fortes, às vezes, criam filhos fracos. E a gente precisa abrir espaço para que os filhos façam por eles mesmos, para que os filhos tenham a capacidade de errar e arcar com as consequências dos erros. E a gente fica como? Como observadores.
como pessoas que estão ali para apoiá-los, no sentido de que se eles errarem, a gente vai estar ali para dizer, olha, talvez se você for por essa direção, você consiga atingir esse resultado. Porque nós, enquanto pais, né, pai e mãe, eu falo pais aqui, gente, porque ainda o pais, né, vale para homem e para mulher ainda, mas quando eu falar pais, entendo, eu tô falando dos dois e não tô aqui sendo machista ou feminista. É só para facilitar aqui na fala. Mas então, nós pais, a gente precisa dar esse voto de confiança para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o jovem, porque eu vou falar uma coisa para vocês. O adubo que faz com que os filhos cresçam e se desenvolvam é a confiança dos pais, é o substrato que eles precisam para atingir os objetivos que eles têm. Imagine que eu, enquanto mãe, eu olho para minhas filhas e duvido que elas são capazes de realizar algo. Como é que elas vão se sentir? Poxa, se a minha mãe não acredita em mim, então eu também não acredito. Tem pessoas que, quando elas são desafiadas, aí é que elas vão e por teimosia, elas conseguem aquilo só para mostrar que os pais estavam errados. Isso também tem o seu lado positivo, mas acaba que essa pessoa que faz dessa forma, depois ela tem que voltar aqui nos pais e reconhecer algo. Mas quando nós, enquanto pais, já de saída, olhamos para as crianças e dizemos para elas, olha, vocês vão dar conta, eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer isso, então eles já têm o substrato que eles precisam para seguir bem na vida. Então, filhos que sentem, que têm a confiança dos pais, eles seguem mais tranquilos pela vida e mais seguros, né? Porque qual que é o movimento dos filhos? Aí agora eu vou usar aqui os bonequinhos, né? Então, os filhos estão aqui, pertinho dos pais, quando eles são pequenininhos, e aí eles precisam, né, de todo esse trabalho que os pais têm com eles, que é essa questão de estabelecer limites claros. Primeiro, os cuidados lá de bebezinho, né? A parte dos cuidados, da nutrição, tudo aquilo que a gente sabe que é necessário para que a criança passe aí esse primeiro período de vida, né? Essa primeira fase da infância, e aí ela vai se desenvolvendo, e aí esses limites precisam ser estabelecidos para a própria segurança da criança. Depois, elas precisam arcar com as consequências dos atos delas. Os pais também, apesar desses limites, e mesmo com esses limites, eles devem deixar as crianças fazerem por si, para que elas possam aprender e se desenvolver. Para quê? Toda essa preparação é para quê, de fato? É para que chegue a hora dessas crianças irem embora, agora já como jovens, né? Então, o movimento dos filhos é esse. Eles aprendem aqui, nesse primeiro círculo de relacionamento com os pais, onde eles estão olhando para os pais e tomando dos pais, aprendendo com os pais. Depois, eles precisam se virar e ir para a vida. E olha só, vocês já observaram que existem pais que têm muita dificuldade de deixar os filhos saírem de casa? E o que será que acontece com esses pais? E o que será que acontece com esses filhos que sentem que os pais precisam deles? Esses filhos não conseguem realmente ir embora. Muitas vezes eles saem, às vezes casam ou vão trabalhar em outra cidade, em outro país, mas a pressão é tão grande por conta que os pais estão aqui como necessitados dos filhos, que esses filhos voltam. Eu conheço um casal que é o seguinte: ela é a pura
imagem da vítima. Ela é casada, tá, com o marido dela, só que esse marido dela, ele sempre atraiu. Tem outras mulheres aí. A gente sabe que existem muitas dinâmicas para que isso aconteça. E aí eles têm 3 filhos. A primeira, a mais velha, casou. Dentro de 1 ano ela separou e voltou para dentro de casa. O segundo filho arrumou um emprego, foi para o Rio Grande do Sul. Na verdade, não foi um emprego, ele passou no vestibular na Federal do Rio Grande do Sul, estava lá fazendo faculdade. Depois de 2 semestres, ele também voltou para casa. Segundo ela, ele falou que não aguentou a saudade. Aí o que vocês acham? Quem é que realmente está se mostrando como necessitada? E esses filhos estão na posição de quê da mãe? Na verdade, a mãe que se coloca numa postura de vítima, de necessitada dos filhos, e os filhos estão como salvadores dessa mãe, porque o pai trai ela. Só que olha só o que as crianças não percebem, é que quando elas nasceram, esse casal já estava junto. Ela já se virava aqui com esse homem, do jeito que eles davam conta, entende? Então os filhos, mas só voltando aqui, o que essa mulher no caso aqui, que tem esse marido que atrai e esses filhos que não avançam, o que acontece? Tem alguma coisa aqui onde ela precisa tomar do próprio sistema de origem dela, do pai dela e da mãe dela. Às vezes aconteceu alguma coisa aqui. Às vezes a mãe morreu muito cedo e aí ela teve uma infância muito difícil. Aí o que acontece? Os filhos querem salvá-la também disso daqui. Os filhos, na verdade, têm pena da mãe. Só que no momento que esses filhos têm pena da mãe, como é que eles se sentem com relação a ela? Eles se sentem como grandes. E qual que é a lei que vigora aqui, que eu falei no início? É a lei da ordem. Então, os pais vieram antes, os pais são grandes, os filhos são pequenos. Se aqui os filhos se posicionam como grandes diante dos pais, independente de qual motivo seja, essas leis, elas não querem saber qual é o motivo, a razão pela qual você viola a lei. Ela só quer saber que a lei foi violada. E se a lei foi violada, vai ter consequências. É igual a lei de trânsito, já reparou? Imagina que você chega no estado e você não conhece direito ali, onde tem os pardais. Aí você passa numa velocidade a 80, só que tinha um pardal lá escondidinho que você não sabia, que dizia que a velocidade máxima da via era 60. E aí o guarda te pega e você vai tentar justificar para o guarda, falar, olha, mas é porque eu não sabia que tinha um pardal aqui, eu não sabia que a velocidade da via era 60, eu achei que fosse 80. Você acha que o guarda vai se importar com isso? Com o fato de você não saber? Ele vai apenas aplicar a lei. E a lei diz que a velocidade era 60 e você estava 80. É a mesma coisa essas leis aqui universais que governam as relações humanas. Se você sabe delas ou não, se você conhece ou não, o que importa é que se a lei foi violada, vai ter consequências. E quando você tem pena da sua mãe e se coloca maior do que ela, o que acontece? Você está violando a lei da ordem e você, depois que você viola essa lei, você vai fazer algo contra você mesmo. É a forma de pagamento, sabe? A lei de trânsito você tem que pagar a multa. Aqui você violou a lei, depois você faz alguma coisa que te fere. E aí o que é aqui no caso dessa família que eu contei? Eles fracassam nos relacionamentos, na profissão, como efeito, como resultado dessa violação aqui da lei. Então imagine, eles estão fazendo isso com um profundo amor, porque amam a mãe, a gente não duvida disso. Tudo na verdade é feito por amor. Então essas crianças estão aqui querendo salvar a mãe do pai e do próprio destino dela, só que no momento que eles querem salvar a mãe, eles estão acusando o pai. E aí eles estão com pena da mãe e com raiva do pai.
E aí estão violando essa lei da ordem duplamente. Acaba que esses filhos aqui, eles vão ter uma carga muito pesada. E aí provavelmente eles, além de fracassar nos relacionamentos, no trabalho, lá na frente eles vão adoecer. Como um convite para que essa lei seja restaurada. E aí o que curaria aqui no caso, né? Mais facilmente. Primeiro é se eles perceberem e saírem desse movimento de querer salvar a mãe e de acusar o pai. Isso daqui a gente sabe que é uma peleja sair disso. Eu conheço as constelações há 12 anos e tem coisas que eu ainda preciso olhar para sair desse movimento de ficar olhando aqui para trás no meu sistema familiar. Entende? Então é um caminho. O outro caminho é se essa mãe, né, olha para essas crianças e diz, ó, aqui é assunto meu e do meu marido. Vocês não têm nada a ver com isso. Ele é o pai certo para vocês, fui eu que escolhi. Então isso é assunto meu. No momento que essa mulher chama para ela a responsabilidade dessa relação e afirma para as crianças que ele é o pai certo para elas, essas crianças ficam como? Inicialmente elas vão ficar putas, né? Porque agora já não são mais crianças, são adultas. Elas vão ficar putas da vida com a mãe, mas em contrapartida elas também vão ficar mais livres. Elas vão conseguir avançar e conseguir sair. E aí elas deixam de ser infantil, porque enquanto elas estão aqui nessa postura, olhando para o pai e para a mãe, ainda é uma postura de criança. E aí é o que a gente vê muito, né? Gente velha numa postura de criança. Porque ainda estão lá na dor da criança, querendo salvar a mãe do pai, acusando o pai. E aí não tem sucesso na vida. Então o movimento que nos leva para o sucesso, quando os pais empurram desde cedo, melhor para as crianças. E aí eu vou contar um exemplo aqui da minha mãe, que eu acredito que é uma grande sorte, filhos que têm uma mamãe grande e um papai grande. Ai, chega o suspiro para falar deles. Então vamos lá. Meu pai teve muitos casos, né, extraconjugais. Ele tinha as namoradas dele. E a minha mãe sempre soube, porque a gente morava na roça. Então era, né, as próprias amantes do papai iam lá em casa contar das outras. E a mamãe me contou uma vez, já caduca já, ela me contou isso rindo até. Ela falou, minha filha, as amantes do seu pai tinham mais ciúmes dele do que eu. E eu ri junto com ela, né, da tranquilidade com que ela falava sobre isso. Então a minha mãe, ela veio falar disso pra gente quando a gente já era grande. Por quê? Ela não queria que a gente soubesse antes. E um dia eu perguntei pra ela. Ela falou assim, minha filha, se eu fosse contar pra vocês criança, eu sabia que vocês iam tomar as minhas dores. E eu sei que filho que se volta contra pai não pode ter sucesso na vida. Olha só o que é ter uma mamãe grande. Outra vez ela estava lá brigando com meu pai, né, que ele fazia, aprontava e tudo, mas ela também equilibrava com ele ali, ó, na lata, não tinha essa conversa. E aí meu irmão, um dos meus irmãos, se meteu lá na briga deles, ela agarrou assim na camisa dele e falou, saia daqui. Isso daqui é assunto entre eu e o seu pai. Não é assunto seu, vá cuidar da sua vida. Então vejam bem, ela nunca deu espaço para que a gente se metesse na relação de casal deles. A gente via lá os quebra-pau, as brigas e tudo, mas ela tirava a gente dessa linha, sabe? Dessa linha de fogo. Então quando os pais, mesmo que eles vivam aqui em conflito, né, o homem e a mulher, mas eles têm esse cuidado de preservar as crianças, e com essa postura, né, com essa atitude dos pais, as crianças podem seguir.
Então tem outro exemplo que eu vou contar para vocês, que um casal estava tendo problemas, né, de relacionamento. E aí a filha deles tinha 5 anos na época e o cara, né, o pai traiu a mãe e essa mãe, muito magoada, contou tudo para essa criança de 5 anos. E hoje essa moça já tem para mais de 30 anos e ela continua uma criança, ela continua numa postura de criança magoada diante desse pai querendo salvar a mãe. Então, resultado, ela não se estabeleceu numa profissão, apesar de ter formação, de ser uma garota inteligente, uma mulher inteligente, e não tem um relacionamento amoroso. Então ela não tem maturidade emocional, ela ainda continua presa lá no momento desse trauma. Então o Bert Hellinger recomenda que quando o casal tem dificuldades nos relacionamentos, o ideal era que isso não respingasse nas crianças, que as crianças não presenciassem as brigas. Isso seria o ideal, não é o real que a gente vê, a realidade é totalmente diferente, né? A gente vê aí pais usando os filhos né, contra o outro, sem compreender que se a criança toma partido de um dos pais, a criança ela se divide, porque a criança ela é metade mãe e metade pai. Se ela tem que escolher entre o pai e a mãe, ela está escolhendo entre metade dela. E aí não tem como essa criança ficar bem. Ela pode até seguir um pouco na vida, mas ela vai seguir pela metade. E aquela potência que ela podia ter vindo dos dois, ela vai acessar só a metade. Então é como o Saci Pererê, que segue na vida apenas saltitando de uma perna. E uma outra recomendação que o Bert faz é que o casal, eles decidam aqui, ó, as coisas deles. Se eles quiserem decidirem que não dá mais para seguir juntos, que eles conversem entre si, decidam entre si, e quando a decisão estiver tomada, aí sim, eles comunicam para os filhos. Entende? Porque relacionamento de casal é um círculo anterior. O que acontece dentro aqui desse círculo do relacionamento de casal não diz respeito aos filhos. Os filhos não precisam saber do que acontece aqui na relação do casal. Isso é o ideal, tá, gente? Mas a realidade que a gente vê é totalmente diferente. É um terror que a gente vê. A gente sabe da questão da alienação parental, aonde a mãe separa do pai, ou engravidou de um homem e esse homem não ficou, ela não ficou com esse homem, e aí ela dana falar mal desse homem. Só que ela esquece que o filho deles, os filhos deles, a metade dessas crianças é aquele homem. Então, como é que essa criança fica? Ela não pode acessar aquela parte nela que é igual a esse pai que está sendo criticado. No mesmo caso aqui, quando é o homem que fala mal da mulher para as crianças. Essas crianças vão se dividir e já não podem mais manifestar para os pais, né, para o pai, aquilo que nelas é igual à mãe. E aí essa criança fica dividida. E aí desenvolvem sintomas, né? Vamos lá, para a bipolaridade. Então, com a minha mãe, eu não posso manifestar aquilo que é igual ao meu pai. Então, eu escondo aquilo em mim que é igual ao meu pai. Então, eu ajo com ela de uma forma. Aqui com o meu pai, eu não posso manifestar em mim aquilo que é igual à minha mãe. Então, eu preciso reprimir aquilo que em mim é igual à minha mãe. Então, diante do meu pai, eu já tenho uma outra personalidade. Aí o que acontece? Eu cresço, vou para a vida e aí eu tô aí com uma dupla personalidade. Uma hora eu tô mais identificada com a minha mãe, uma hora eu tô mais identificada com o meu pai. Compreende como é grave? Que o ideal é que
o que acontece aqui no relacionamento de casal não respingue para os filhos, o ideal. E que mesmo que o casal se separe, eles se unam para decidir acerca dos filhos, nesse processo de condução dos filhos. Porque a gente só vai conduzir os filhos, pessoal, até um certo ponto. Depois a gente vai soltá-los. E daí eu me lembrei agora da filosofia da águia. Eu não sei se essa é uma história real, mas reza a lenda que a águia, quando ela vai fazer o seu ninho para depositar os seus ovos lá no ninho, ela escolhe a mais alta montanha. Então ela prepara o ninho, deixa todo ali amaciadinho, todo macio para receber os ovos. E então, no tempo certo, os filhotinhos de águia nascem e ela cuida desses filhotinhos para que eles se desenvolvam da melhor forma. Então, os filhotinhos vão crescendo ali com a mamãe. E aí chega um certo ponto que eles já estão empenados, já têm asas, e ela percebe que já é a hora de botar aqueles bichinhos para voar. E aí o que a águia faz? Ela vai tirando tudo aquilo que dava conforto no ninho. Todas aquelas peças que ela trouxe para deixar o ninho confortável, agora ela vai removendo todos para deixar o ninho desconfortável, o máximo que ela conseguir. Para quê? Para que os filhotes percebam que é a hora de vazar. E ainda diz mais essa lenda, que ela vai empurrando eles, sabe? Bem para a beiradinha assim do ninho, que fica embaixo é só o penhasco. E aí quando chega o momento certo, ela lança os filhotes de cima daquela montanha mais alta. Porque ela sabe que se passar do tempo, aqueles filhotes perdem a grandeza de serem águias. Vão se tornar presas fáceis na natureza. Então é assim, a gente pode pegar essa lenda da águia, essa filosofia e adotar aqui na nossa vida, sabe? A gente prepara os nossos filhos e quando eles estiverem prontos, a gente joga fora do ninho. Porque senão eles perdem a grandeza deles. Eles não serão capazes de se desenvolverem por eles mesmos. Compreende? Mas o que acontece? O que eu observo? Muitas vezes, essa mulher e esse homem ainda têm aqui, com relação aos próprios pais, queixas, reclamação, ainda tem acusação aos pais, a forma que eles fizeram, ainda existe uma dor aqui, porque às vezes essa criança foi abandonada, foi maltratada lá na infância, foi dada para adoção, enfim, várias coisas podem ter acontecido aqui nesse primeiro círculo de relacionamento, que é o relacionamento com os pais. Ou pode ser também que essa mulher ela esteja emaranhada no destino de alguém do sistema. E aí ela não está livre para olhar para essas crianças e conduzi-las da melhor forma. Entende? A mesma coisa esse homem, né? Às vezes tem um homem que ele não consegue conduzir bem os filhos. E quando a gente vai olhar, às vezes ele não consegue conduzir nem a vida dele, sabe? Às vezes é um homem que está no movimento de morte, alcoólatra, né? Tem vários vícios aí, usa drogas. Então, muitas vezes esse homem também, ele tá aqui, ó. O vício, o Bert diz que tem a ver com a exclusão do pai. De alguma forma, esse homem não tem o pai no coração, não está conectado à força do homem, do masculino. Então, se esse homem ainda está com dificuldade aqui no primeiro círculo de relacionamento, que é com o pai e com a mãe, ele também não está numa postura de grande para conduzir os filhos. Porque lembra, aqui ó, os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os pais dão, os filhos tomam. Só que se aqui o pai e a mãe ainda não conseguem tomar aqui dos pais, eles não têm o que dar
aqui para essas crianças. Entende? Então essas crianças estão perdidas. E aí fica fácil ver quando o sistema está em desordem. É assim, é todo mundo olhando para trás, ó. Então esses aqui olham para os próprios pais, porque acham que ainda faltou alguma coisa aqui, e às vezes faltou mesmo. Mas se faltou, o que você pode fazer agora aqui no futuro? Olhar para aquilo que você tem e fazer a partir de você algo diferente. Para que você tenha algo a mais para passar para os seus filhos. Para que os seus filhos tenham algo a mais para passar para os seus netos. E aí o sistema vai enriquecendo. Quando é assim, ó, o sistema invertido, todo mundo olhando para o passado, não tem futuro, tá? É um sistema que está caminhando para acabar. Não sei se vocês já observaram aí famílias aonde elas ficam ali, todo mundo meio que enovelado, né? Como se fosse um novelo, todo mundo enrolado. Mas chega uma dada geração que os filhos dizem assim, ah não, eu não quero ter filho. Essa semana uma amiga entrou em contato comigo e falou, Maria, minhas sobrinhas, ninguém quer ter filhos. Por que será? Porque tá todo mundo aqui, ó, emaranhado, olhando para algum ponto, talvez algum acontecimento traumático aqui dentro do sistema, aonde ninguém está disponível para olhar para a vida, para olhar para a continuidade, né? Porque a vida só tem uma direção e é para frente. E quem é que dá continuidade à vida? Cada um de nós. Imagine se todo mundo se nega, todo mundo fala assim, ah não quero ter filho. Ah, vai acabar a raça humana. Tá tudo certo, nem é certo nem é errado, é o que é. Mas para que haja continuidade, é a geração subsequente que tem que levar os recursos adiante. Então eu falo para as nossas filhas aqui, eu falo, olha, o futuro está na mão de vocês, né? Porque eu e o pai de vocês, a gente já está aí para mais de 40. De quem é o futuro? Quem é que está com o futuro nas mãos? São vocês. A bola da vez vai ser passada para vocês. Então, com tudo isso aqui que eu expus, a pergunta que eu faço é, como é que nós estamos criando os nossos filhos, conduzindo os nossos filhos para que eles levem o futuro adiante? Realmente nós estamos confiando que eles dão conta? Nós estamos preparando-os para que eles lá na frente façam o que precisa fazer? Eu posso dizer para vocês que eu aqui estou fazendo. Entende? E por que eu sei que eu estou fazendo? Pelos efeitos. Quando eu olho para as meninas, eu vejo que elas estão seguindo bem. Nos estudos, nos relacionamentos com amigos, estão saudáveis. Então é pelos efeitos. É só observar se você está fazendo um bom trabalho ou se tem alguma coisa que precisa ser vista. Como é que estão os seus filhos? Estão se desenvolvendo bem na escola? Beleza, isso é um ponto. Estão saudáveis? Estão bem nos relacionamentos deles? Conseguem se relacionar, ter um namorado, uma namorada e estarem bem? Porque se você olhar para eles e ver que tá tudo bem, então significa que você tá aí, ó, fazendo um excelente trabalho. Agora, se dentre essas áreas que eu citei aqui, tem alguma coisa que tá pegando, é porque existe algo que precisa ser olhado, existe algo que precisa ser resgatado aqui. Porque no início dessa aula eu falei, começa a ter problema quando os papéis estão invertidos. Quando as pessoas estão fora de lugar, quando essas 3 leis não estão sendo respeitadas, pertencimento, ordem e equilíbrio. É isso que gera confusão dentro dos relacionamentos. E na família de origem é pertencimento e ordem. Equilíbrio é entre iguais, é quando a gente sai aqui, né? Aqui, por exemplo, a relação do casal já é equilíbrio. Então, se o casal também não está equilibrando bem as trocas, não tem como eles conduzirem bem os filhos. Porque os filhos, eles se alimentam e eles ficam bem e saudáveis
quando eles veem que os pais estão bem, que os pais se amam. Então, quando os pais demonstram isso para os filhos não precisam ficar aqui olhando, sabe? Querendo cuidar da vida dos pais. Eles não precisam, porque aqui os pais, estão numa beleza. Então, os filhos podem ficar livres para cuidar da própria vida, para também tomar um parceiro e construírem a sua própria família, longe dos pais. Não precisa estar perto, colado nos pais para a gente dizer assim, olha, eu amo meu pai e minha mãe. Não, a gente pode ficar longe. Eu sempre, desde os 12 que eu morei, eu e meus irmãos moramos a 2.000 quilômetros de distância dos nossos pais. Quando eles adoeceram, que precisaram de nós, a gente estava sempre lá. A gente fazia revezamento, são muitos filhos, então todo mês tinha um filho lá diferente. Teve ano que eu fui lá 5 vezes, por conta desse revezamento. Eu estava mais disponível na época. Então, é isso, pessoal. Então, sintetizando o que eu falei acerca do relacionamento com os filhos, vamos lá. Qual que é a ordem que vigora aqui nesse círculo de relacionamento com os filhos, né? De pais para filhos. É ordem. Então, os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. A função dos pais, conduzir. E os pais podem fazer isso muito bem quando estabelecem limites claros, deixam as crianças, jovens, adultos, seja lá que idade for, desde que esteja ali ainda na guarda dos pais, precisa deixar que eles arquem com as consequências daquilo que eles fazem. Um outro ponto é abrir espaço para que os filhos errem e arque com as consequências dos seus próprios erros. E um outro ponto também muito importante, talvez o mais importante, é que quando os pais estão bem entre eles, quando os filhos percebem que o casal está bem, que eles se amam, os filhos se sentem seguros para seguir na vida. Então, isso seria aí uma forma ideal de conduzir os filhos rumo ao sucesso. Tá certo, pessoal? Então, foi essa a nossa aula de hoje. Eu fico por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Você pode sugerir acerca de um outro tema que você queira saber mais, que eu vou ter um enorme prazer em gravar aqui para vocês. Tá bom? Até mais!